Olá, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais história? Vamos lá? Um pouquinho só da história, é um pouquinho de cada vez, não dói não, olha só. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante e, querendo ou não, é uma coisa bem atual, embora a história sejam fatos antigos, né? Mas hoje nós vamos falar dos governos dos estados, tá? Olha que massa! As primeiras autoridades, quem elas eram? Eu não sei se vocês lembram, tá? A gente já falou sobre isso. As primeiras autoridades, logo que foi iniciado o povoamento do território brasileiro, foram os donatários. Ixi, tia Lili, quem eram os donatários? Pronto. Eles eram os donos das capitanias hereditárias. Ai, agora piorou. Eu não sei o que é capitania hereditária. Vamos lembrar agora, gente. Olha só. Na época que o Brasil foi descoberto, né, passou anos sendo explorado. Depois, o rei de Portugal percebeu que poderia perder a tão sonhada terra em busca do ouro para os forasteiros, franceses, espanhóis e tudo mais. Resolveu povoar o território, achando ele que era uma ilhazinha, mas não era, era uma ilhazona. Então, quase um continente inteiro. Então ele resolveu colonizar o Brasil. Só que era grande demais para poder ele colonizar sozinho ou mandar famílias aleatoriamente. O que foi que ele fez? Ele convidou donos de fazendas, né? Então, no caso, fazendeiros, empresários daquela época, para vir ao Brasil ser donos das terras. Assim, um acordo assim. Eles seriam donos eternamente, certo? Só que o lucro, não sei se vocês lembram, o lucro de tudo que eles produzissem naquelas terras doadas pela coroa portuguesa, eles teriam que repassar um quinto desse lucro para o rei de Portugal. E assim o rei teria lucro sobre todo o território, né? Bem pensado na época, né? Então, o nome dessa ação, né, essas terras foram chamadas de capitanias. E como elas eram para sempre, a ideia era que passasse-se de pai para filho, então ela ficou conhecida como capitanias hereditárias, porque os filhos iriam herdar as terras e as obrigações dos pais. Então ele foi dividido, o território nacional foi dividido em 15 faixas de terra, né? 1534 por aí foi começando a fazer essas divisões. Então aí você vê o mapazinho que a Tia Lili colocou de como foi dividido e os nomes dessas 15 faixas de terra, certo? A priori, essa seria a divisão para a questão de organização, pela uma questão de exploração e povoamento do território, certo? Entenda só. O objetivo que era pretendia era que os particulares, os donos das fazendas, que tivessem os gastos com a terra. E a coroa portuguesa colhesse somente os lucros, certo? Então, olha aí que interessante. Temos 15 faixas de terras e mais ou menos uns 12 donatários. Alguém ganhou a mais aí, hein? Faixazinha pequena, o pessoal dava de duas assim. Então, essas são as faixas de terra que foram divididas. Só que hoje, quem governa o Brasil? Não são mais os donatários. Hoje, quem governa o Brasil é o povo. Mas para que a gente possa ter controle do que se está sendo feito, o que foi que houve? Os brasileiros tiveram os direitos e deveres escritos em um documento. Lembra aí que isso aí é questão de prova. Que documento é esse? É a Constituição Federal. Isso vale para todo o território brasileiro. A Constituição Federal é um livro onde tem os direitos e deveres de todos os cidadãos. Só que cada estado, lembra-se que o nosso território é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Então, esses 26 estados também
tem uma Constituição estadual. Por que isso, tia Lili? A federal abrange tudo, é a lei sobre a lei, certo? A estadual vai de região para região, vai característica por característica. O Ceará tem uma característica, Florianópolis lá no sul tem outra característica, São Paulo lá no sudeste tem outra característica. Então ele vai de cada necessidade de cada localização. Por isso que existe duas constituições, mas a lei é a mesma. É como se a Constituição estadual ela só olhasse pela lei, mas abordando as questões regionais, certo? Beleza? E para que possa ser bem administrado, pelo menos era para ser bem administrado, o Brasil ele foi dividido a sua administração em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza? Isso aí é para poder administrar e organizar o país muito bem. Dividido nesses 3 poderes: legislativo, executivo e o judiciário. Bom, o legislativo ele tem como obrigação criar leis para melhorar, certo, a Constituição e assim melhorar as condições de vida das pessoas, da nossa população. Essa é uma obrigação do legislativo, certo? Quem é que trabalha? Quem é que é para fazer isso? Quem é de obrigação? São os deputados estaduais escolhidos por voto, certo? Beleza? Pronto. Deputados estaduais, né? Os deputados federais, os vereadores, todas essas pessoas, certo? Eles estão ali para poder criar leis, para alimentar a Constituição, para que ela possa servir muito bem à população. Tá bom? Lembra aí. O poder executivo, ele é para executar a lei criada pelos legislativos. Ele vai executar, ele vai colocar essa lei em prática. Ele não cria nada, ele só pratica, certo? Beleza? E quem é que trabalha nesse poder? Quem é que é responsável por praticar essas leis? É o governador, escolhido por voto, vice-governador que vai junto dele, e os secretários, secretário da saúde, secretário do transporte, secretário da educação, isso no âmbito federal, certo? Beleza? Aí tem os prefeitos, vice-prefeito, tem os secretários municipais, que é o secretário do município, secretário de educação do município, secretário de saúde do município, todos esses vão mexer com o executivo, vão ter que executar as leis que o pessoal do legislativo cria. Beleza? Show de bola? Pronto. E o poder judiciário é o terceiro. A palavra já está até lembrando, ó, judiciário lembra de juiz. Juiz lembra de julgar. Nesse caso aqui, o poder judiciário, exercido pelos juízes, desembargadores, promotores, procuradores e etc., eles têm como finalidade e obrigação de verificar se o executivo está fazendo o trabalho dele e o legislativo está fazendo o trabalho dele. Automaticamente, ele também tem como obrigação de verificar se nós, os cidadãos, estamos cumprindo os nossos deveres para que a gente possa ter os nossos direitos. Entende? Pronto. Então, vamos lá. Legislativo cria as leis, deputados estaduais, federais e tudo mais, vereadores e tal. Executivo, ele executa a lei, exerce a lei, faz a lei ser cumprida, exercido pelo governador, vice-governador, secretários estaduais e tem os prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. O judiciário vai fiscalizar tudo isso e vai botar em vigor os direitos do povo e os seus deveres também, tá? Se não cumprir.
exercido por juízes, desembargadores, promotores, procuradores e etc. Policiais e tal. Beleza? Show de bola. A gente está falando aqui da administração do país, certo? Por isso que em ano de eleição como é esse ano, a gente precisa, eu sei que vocês são crianças, óbvio, mas serão adultos um dia. Então o voto da gente, quando a gente escolhe essas pessoas pelo voto, a gente está exercendo a nossa cidadania e acreditando que as pessoas que nós estamos escolhendo irá administrar muito bem o país. Tia, meu pai fala que o fulano de tal não administra bem, então ele não pode mais ser votado. Tem que dar a oportunidade em outra pessoa poder exercer melhor essas funções tão importantes para o crescimento do nosso país. Combinado? Show de bola? Então, cheiro no coração e até a próxima.